Entrevistamos o presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, e a conselheira do CREMERS e delegada da autarquia, doutora Fernanda Ronchetti, em Caxias do Sul, que ressaltaram a importância em o Conselho estar mais próximo dos médicos, das instituições de saúde e das administrações municipais, para conhecer a realidade de cada região, possibilitando o debate sobre gestão e financiamento do sistema, a fim de qualificar o atendimento à população. Pode rodar a matéria, Tiago. Estamos aqui na galeteria de Paolo, Boulevard Laçador, esse lugar aprazível da nossa capital gaúcha, ao lado do aeroporto Salgado Filho, hoje administrado pela Fraport. E a gente almoça, entrevista os amigos aqui e vê esses aviões posando, decolando, é um espetáculo. Estamos recebendo hoje, por um bate-papo, o doutor Eduardo Neuber Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e a doutora Fernanda Ronchetti, que é conselheira do CREMERS e é delegada do CREMERS em Caxias do Sul, nossa bela Caxias do Sul. Vamos começar com o doutor Eduardo Trindade. Como é que vocês encontraram o Conselho quando assumiram? Foi uma disputa eleitoral apertada e vocês tiveram a oportunidade de chegar, então, à direção, à presidência do Conselho. Como é que vocês encontraram o Conselho? Como ele está hoje? Quais são as perspectivas? Foi como uma disputa bem acirrada, mas saímos vencedores desse grupo, o qual a doutora Fernanda faz parte, então ficamos muito felizes. E nós agora, eu não vou falar do passado, vamos falar do futuro. Né? Ótimo. Aquele período, como nós encontramos, como já foi falado aqui, a campanha eleitoral já escrutinou bem assim, como estava. Né? Mas nosso grande objetivo é cada vez mais trazer o CREMERS para próximo da sociedade. Excelente. Da sociedade médica e da sociedade gaúcha como um todo. Né? Por isso que é muito importante, principalmente trazer essa questão da capilaridade do CREMERS. A gente vê os problemas que ocorrem na capital, a gente vê os problemas que acontecem em Caxias do Sul, a gente vê os problemas que acontecem em Pelotas, em Santa Maria. Realmente ter essa capilaridade, estar cada vez mais próximo. Quantas delegacias tem o CREMERS? Nós temos atualmente 5 delegacias físicas. Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Ijuí e Passo Fundo. Pelotas não. Pelotas também, perdão. 6. Só que esse não é o objetivo. Não, da parte física também. A parte física é eu trabalho que nem horário de banco. Mas nós vamos estar sempre presentes. Como? Através do aplicativo. Nós estamos 24 horas próximas. E se o nosso colega lá do interior quiser falar com qualquer um dos nossos 40 conselheiros, ele vai ter esse acesso facilitado. A gente não quer ter, por aí simples, uma delegacia física lá no conjunto comercial, que o camarada tem que ir das 9 às 5 da tarde. Não, o CREMERS vai estar 24 horas por dia à disposição, através dos nossos aplicativos, através até do contato pessoal. Nós já fizemos visita a Caxias, nós já fizemos visita a Novo Hamburgo, nós vamos fazer agora visita a Passo Fundo, já fomos a Pelotas. Aliás, o senhor vai dar uma aula magna em Passo Fundo. Em Passo Fundo, nós vamos dar uma aula magna lá no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e cada vez mais para abrir as portas do Conselho. Não as pessoas têm que procurar o Conselho, não, o Conselho procura as pessoas e está de portas abertas. Esse é o grande objetivo. Cada vez mais nós queremos ter uma presença política, não uma presença político-partidária. Não é esse o nosso objetivo. Olha, mas se estabeleceu uma nova política pública de saúde, o CREMERS vai estar lá e realmente dando o respaldo técnico, as percepções da medicina sobre aqueles assuntos. Muito bem, agora eu vou perguntar para os dois. Agora eu vou começar com a doutora Fernanda Ronchetti. Situação do IP. Me preocupa sobremaneira a situação do IP. São 1 milhão de beneficiários. E ontem o doutor Opperman, que é meu amigo, que é o diretor do IP Saúde, deu uma declaração que me deixou muito preocupado.
que até clínicas fantasmas estão faturando contra o IP Saúde. Que médicos estão cobrando fator moderador quando não está previsto no convênio. Que não tem fiscais suficientes para fazer auditoria nas contas. Eu fiquei muito alarmado. Soube que anteontem teve uma reunião na Henriques com a FEOSul, onde estava o doutor Algaia, presidente da FEOSul. Foi uma reunião, eu até estava presente, foi uma reunião na FEOSul, na presença com o doutor Algaia, estava até o doutor Lucinei Borer, que eu acho que é o representante dos hospitais filantrópicos também, que de forma online em Passo Fundo. Estávamos o presidente do CREMERS, o representante da Santa Casa de Porto Alegre, estavam também o representante da MRIGS e o representante do Simers, estava lá o doutor Marcos Rovinski. Mas o grande celeuma que se abriu sobre essa questão, foi a situação seguinte. O IP fez uma nova portaria como iria remunerar os hospitais. Até aí tudo bem, não tem nenhuma relação direta com a classe média. Aconteceu isso. Uma renegociação de valores do IP com os prestadores hospitalares. Até aí tudo bem. Só que o que nos incomodou como categoria médica? Que uma das cláusulas desse contrato estabeleceu uma nova forma de remuneração, que os médicos não seriam remunerados mais através do IP, mas sim de uma relação do hospital, que era o chamado convênio global. Isso nos incomodou em muito. Todos nós sabemos da importância do IP para o Estado do Rio Grande do Sul, atinge 1 milhão de vidas, como se chama, o funcionalismo público estadual, sabemos da importância, sabemos da dificuldade da gestão do IP, o IP não é regido pelas regras da ANS, ele é regido por uma lei estadual. Estamos de acordo em relação a isso. Só que os valores praticados pelo IP, isso não é agora dessa gestão atual, já vem de décadas, de muitos anos, são valores praticamente ínfimos em muitas áreas. Concordo. Se fez uma reforma em outubro do ano passado, que se fez uma correção de muitos valores, fez um aumento percentual substancial de muitos valores, se readequou, se eu não me engano, em mais de 20 procedimentos, só que vários procedimentos ainda ficaram de fora. E valores ainda que precisam ser corrigidos. Então, a partir do momento que o IP começa uma negociação com os hospitais, que deixou os hospitais extremamente desconfortáveis, mas daí é uma relação dos gestores dos hospitais com o IP, só que não coloca em cláusula lá envolvendo questão médica, de certa forma de autonomia médica, não. Agora, o hospital, se considerado de alta complexidade, vai ter o convênio global e não vai depender. Isso que não ficamos muito satisfeitos. Entendemos a dificuldade do Dr. Opperman, reconhecemos a dificuldade que é gerir um plano, não queremos nos meter na gestão, isso é uma questão que o IP tem que corrigir. Se acontece eventuais desvios, nos encaminhe, temos todos interesse em apurar. Só que agora vamos ver, vamos descortinar, vamos deixar transparente o que é importante deixar transparente. E essa questão essa cláusula, tomara que agora se recue nessa cláusula ou deixe-se de forma voluntária. Porque o ideal para toda a categoria é que se fosse uma relação transparente e mais fácil. Como seria uma relação mais fácil? O IP, a pessoa poderia procurar qualquer médico, esse médico cobraria e pediria reembolso por parte do IP, perfeito. E o IP que estabelecia uma tabela. E daí essa relação a briga ficaria, a dificuldade do segurado do IP com o Instituto de Previdência do Estado. Daria liberdade para buscar qualquer médico. Mas o IP, ótima ideia. Eu apoio. Tomara que eu apoio, doutor. Isso dá liberdade ao consumidor, dá liberdade ao Claro. Mas não é isso que está em discussão nesse Paga para o profissional e busca o ressarcimento no IP. Busca o ressarcimento no IP. Essa seria uma situação ideal, isso que nós buscamos até. Tomara que um dia se chegue. Porque daí até dá liberdade. Olha, eu quero buscar aquele profissional naquelas condições. Não, eu quero buscar esse outro. Não, eu quero buscar um profissional que só vai me cobrar o que eu ressarce. Busca para o profissional em tal situação. Dá liberdade na relação. Mas tudo bem. Isso é o mundo ideal, não é o que está discutindo nesse momento. Mas está discutindo nesse momento é a questão da viabilidade econômica do IP. Eu até reforço, nos solidarizamos com o Dr. Otto, porque tem que se buscar um controle das finanças, busca esse controle das finanças. Só que
saibam que a classe médica precisa ser melhor remunerada, que a remuneração é uma remuneração tanto quanto baixa, mesmo com os esforços grandes que foram feitos para ser uma remuneração, e não negociem questões médicas sem a presença do médico. Perfeito. Essa é uma questão. Perfeito. Doutora Fernanda Ronchetti, os médicos trabalham muito e ganham pouco? Boa tarde. Essa é uma questão que sempre aconteceu, e para os médicos atuarem de uma maneira mais com satisfação, tudo é necessária a remuneração justa, né? Então, isso é imperativo para que a relação médico-paciente seja satisfatória. Mas retomando a chegada do CREMERS, a participação no interior, nós observamos que as demandas no interior, tanto médicas, e isso agrada a população também, aumentam a cada dia. Então, isso é uma grande conquista da nossa gestão atual, do nosso conselho, na figura do nosso presidente, participar e ver as demandas locais a cada vez mais. Porque eu vejo e exemplifico no nosso município de Caxias que existe um incremento de dúvidas e o CREMERS só vai acrescentar e trazer, então, clareza nas questões médicas, e isso acaba também trazendo uma satisfação ao paciente e à população. E também foi mencionado aqui, e eu vou falar um pouco sobre a invasão de procedimentos médicos por não médicos. Pois é, isso eu toquei antes de começar a gravação. Eu que trabalho com defesa do consumidor há 25 anos, foi que mais tempo fiquei na direção do PROCON do Estado. Eu fui diretor do PROCON do Estado 6 anos, doutora Fernanda Ronchetti, doutor Eduardo Neuber Trindade. Todo o governo Rigoto e 2 anos no governo Brito. É impressionante a quantidade de pessoas que são seduzidas e assumem comportamento de risco, procurando profissionais não habilitados para principalmente procedimentos estéticos. Isso é alarmante. A Rede Record está colocando no ar aí uma reportagem de uma clínica na Bolívia de cirurgia plástica. As pessoas saem de todo o Brasil e vão para lá. Algumas saíram aleijadas e uma senhora morreu lá. Como é que se resolve isso, doutora Fernanda? É uma grande questão, né? É um grande desafio. Acho que o primeiro passo em tempos de culto à corporeidade é o seu papel. A informação, a nossa atitude tem que ser informar. E o fato de o senhor estar fazendo menção a esse tema tão polêmico, informar aos ouvintes, a essa audiência qualificada que a gente está tendo, já é um grande passo. Atitude de informação, porque, infelizmente, o paciente, às vezes, as pacientes são desprovidas de olhar, aquela questão de olhar como elencar, como eleger seu profissional. A pessoa que vai lhe tratar tem RQE, aonde está inscrita, que bagagem tem, que formação tem, qual é o legado desse profissional, né? Então, há que se informar para que o paciente, na hora de eleger o seu profissional, tenha a informação do histórico dessa pessoa. É médico realmente? Está habilitado para isso? Ou é alguém que se expôs numa rede social, tem milhões de seguidores e isso é o necessário e o suficiente para elegê-lo como seu profissional? Então, informação, atitude, pesquisar quem vai te tratar. Esse olhar é necessário, porque muitas pessoas não qualificadas, a exemplo de alguns, nem todos, dentistas, paramédicos, biomédicos, fisioterapeutas, estão se imbuindo de fazer procedimentos para os quais eles não têm competência, né? E que resultados entregarão. E isso assusta nós, enquanto conselheiros do CREMERS, assusta, porque na hora da complicação, é óbvio, há que se registrar aqui que todo ato médico poderá ter complicações, ainda que estéticos.
A busca pelo procedimento estético é desenfreada. É verdade. É desenfreada, sem controle. Então, nós temos que alertar, sim, é importantíssimo, porque todo procedimento pode ter os seus efeitos colaterais, as suas complicações, e aí, será que esses profissionais, às vezes não médicos, vão conseguir resolver estas complicações? Não é o que estamos observando, não é o que vemos. Eu mesma tenho inúmeras amigas dermatologistas, cirurgião plásticos, que estão sendo procurados somente no momento da complicação, para resolver a complicação. E aí, como fica? Quem começa o procedimento tem que concluí-lo e resolver as consequências. Nós não somos escolhidos só para fazer o início de um ato médico ou de um procedimento estético. Nós temos que estar no desfecho, como eu com as minhas pacientes. Eu faço um pré-natal, eu tenho que fazer o Qual é a sua especialidade? Eu sou ginecologista e obstetra. Que amor. Eu estou com a paciente enquanto ela é nutriz, durante todo o puerpério e depois, em todas as vicissitudes que acontecem na trajetória materno-fetal. E é assim que nós temos que nos comportar. Muito bem, eu fico pensando. Cirurgia plástica é sempre uma cirurgia com resultado esperado, né? Então tem uma relação de consumo, mas um órgão de defesa do consumidor não tem condições de apurar ou de entender se houve imperícia ou imprudência naquele ato. Então, no meu tempo de PROCON, nós só recomendávamos a essa pessoa que estava com queixas do resultado que procurasse o CREMERS. Você tem muitas reclamações lá, doutor Eduardo? Nós temos muitas reclamações. Meu Deus. E principalmente, mas qual é a nossa principal demanda e qual é a nossa principal preocupação? Que elas vão ficar com sequelas graves. Pois é. Buscar culpados, buscar responsáveis, se consegue, se encontra, se analisa. Só que muitas vezes vão fazer procedimentos estéticos em profissionais não habilitados, ficam com a sequela. Se sabe de quem é a culpa. Só que depois a sequela é tão grande que o paciente tem que procurar informações. Como muito bem dito pela doutora Fernanda. É isso. Vai ali no Instagram, é doutora, mas vê qual é a formação. Doutora, todo mundo é doutor no Instagram. Todo mundo é doutor, e daí faz essa confusão depois do que eu acho que o PROCON deveria atuar, porque eles fazem propaganda enganosa. Pois é, aí eu acho Daí que tem eu, que ter como a conselheiro do PROCON do Estado, vou levar essa situação para a próxima reunião nossa do Conselho e pedir que o PROCON esteja presente no CREMERS e discuta esse tema. Aliás, Thiago, vou te pedir para fazer uma imagem da Silvia Lago, que nos proporcionou, ela que é responsável por toda a comunicação, mídia do Conselho, nos proporcionou essa entrevista agradável com a doutora Fernanda Ronquete com o doutor Eduardo. Mas eu vou levar esse assunto para a próxima reunião do nosso Conselho. Te agradeço, Arthur. Propaganda enganosa, nós temos que agir poderosamente em cima disso. E nós temos que atuar antes de acontecer. Antes de acontecer. Porque Esse depois é o que segredo. aconteceu, vamos apurar responsáveis. Só que a gente quer atuar antes, na prevenção. Atuar na reabilitação do paciente é muito difícil. Pacientes que já ficaram cegos, pacientes que já ficaram com necrose de lábio. Eu fico muito preocupado com essas coisas. O próprio CFM, né, o nosso Conselho Federal de Medicina, sempre foi combativo a esse tipo de questão. Né? Eu sei disso. Então, muito bem salientou o doutor Eduardo, aqui se está para prevenir. Já, depois não adianta. Sequelas irreversíveis. A exemplo do que foi dito aqui, tivemos um caso recente da participação única e exclusiva da doula, em que resultou em óbito. Já resultou em óbito? Não me diga, doutora. Aqui no estado de desfecho de óbito materno e fetal. Meu Deus, doutor. Não são poucos casos, e está se investigando isso, e principalmente, esse óbito materno fetal é muito baixo. É em quantos partos acontece por dia no Rio Grande do Sul, quantos nascimentos. Só que imagina a tragédia para essa família. Não apenas para esse pai que perdeu a esposa e perdeu a filha, mas para esse avô, para essa, talvez, eu não sei se sabe, essa irmã. É uma tragédia.
Só que daí esses casos não são apresentados na grande mídia. Por isso ninguém quer se cercear ninguém. Só que nós não podemos pegar uma realidade dos anos 20, 30 e 40 e ali até os anos 50, de parto domiciliar, muitas vezes conduzidos por doula, com o parto atualmente que a gente não quer correr riscos. Eventualmente pode ter morte materno-infantil dentro do hospital. Só que isso tem que ser exceção da exceção e quando se tomou todas as medidas. Claro. Isso tem que ficar muito claro. Assista agora a continuidade da nossa entrevista com diretores do CREMERS e a cobertura que fizemos da Unimed Porto Alegre, que reinaugurou o Unifácio Gravataí com investimento. A unidade foi modernizada e reestruturada, ampliando em 50% a sua capacidade de atendimento na região. Pode rodar a matéria, Thiago. De volta ao Consumidor RS dessa segunda-feira, direto aqui da Galeteria de Paolo, no Boulevard Laçador, recebendo uma conversa muito agradável, franca, direta, olho no olho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Neuber Trindade, e a doutora Fernanda Ronquete, conselheira do Conselho e delegada do Conselho do CREMERS em Caxias do Sul. Nós temos 10 minutos, vamos falar sobre vacina. Doutora Fernanda tem uma preocupação com a vacina do HPV. Explique, doutora. Sim, nós temos uma pandemia de HPV. É uma pandemia? É uma pandemia. É um vírus, é o segundo vírus mais frequente. É mesmo, doutora? É um vírus que faz parte das doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós temos que conscientizar a população para a vacinação. Eu participo amanhã em São Paulo, inclusive, de um evento, de uma imersão de estudos só sobre a nova vacina da Gardasil, que é a vacina nonavalente, que ela contempla mais 5 subtipos desse vírus que tem relação com o HPV. De onde vem essa vacina? Essa vacina já se fazia em todo o mundo. Ela existe aqui no Brasil há 1 ano, certo? Então, ela está disponibilizada somente a nível privado. Nós temos já a longo prazo a vacina quadrivalente do HPV disponibilizada a nível público dos 9 a 14 anos para meninos e meninas. Mas agora, com o advento e com a disponibilização a nível privado da nova vacina nonavalente, então nós fazemos um chamamento à população para que busque essa vacina. Excelente. Principalmente jovens, filhos jovens, adolescentes, né? Não só jovens, nós sabemos que quando mais cedo a população se vacina, menos qualquer contato viral, a vacina é mais imunizante. Ela imuniza para as doenças que são consequências do vírus, quase 95%. Mas a vacina ela pode e deve ser feita até os 45 anos. Até os 45? Nós temos estudos suficientes até os 45 anos. Que sério isso? E por que esse HPV tanto preocupa? Por causa da ligação com as doenças ginecológicas, principalmente o câncer de colo uterino. Nós temos o mês de março, que é o mês lilás, março lilás, que se preocupa com a prevenção do câncer de colo uterino. E não só o HPV tem a ligação com o câncer de colo uterino, mas também com o câncer anal, com o câncer de vulva, câncer de vagina e também o câncer de cabeça e pescoço, que tanto aumenta também na população masculina. Então, e outra questão importante, Apel, é pessoas que já tiveram contato com o vírus do HPV e ele faz parte de 80% da população. Meu Deus! Então, as pessoas que já foram infectadas por esse vírus se beneficiam, sim, com a vacina, porque as pessoas, então, também essas devem se vacinar para a proteção das doenças ginecológicas, do câncer ginecológico ou as lesões pré-malignas do câncer de colo do útero, etc. Então,
existe também uma proteção para que não se tenha lesões mais agressivas. A vacina sempre protegerá. Muito bem, que grave isso, doutor Eduardo. Sem dúvida alguma, né? Mais uma vez, nós conseguimos, atualmente, a gente vê um aumento da incidência de câncer de colo uterino em mulheres jovens. Eu trabalhei no Hospital Fêmea, eu sou cirurgião geral, trabalhei muitos anos no Hospital Fêmea. E era incrível ver pacientes com, às vezes, 17, 18, 19 anos com câncer de colo uterino já avançado. Meu Deus do céu. Quem sabe tivesse sido, na época dela, não teria disponibilizado a vacina. Mas imagina se a gente conseguir vacinar essa população, quantos casos a gente vai conseguir evitar? Sem contar que câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço, de laringe, também está associado ao HPV. O governo quer antecipar a vacina da gripe. Eu vou lhe ser sincero, doutor Eduardo. Eu não sei o que é pegar gripe há muitos anos. Eu não tomo a vacina contra a gripe, doutora Fernanda, há muitos anos também. Que a última vez que eu tomei foi lá numa clínica de vacinas ali em frente ao Mãe de Deus, na José de Alencar. Eu quase morri. Eu fui a 42 graus de febre, foi o caos. Eu nunca mais tomei. E não tenho gripe. O governo quer antecipar. Vale a pena se vacinar, doutor Eduardo? O governo tinha a doutora Fernanda ali, que ela sabe mais do assunto. Ela sabe mais. Me desculpa discordar, Claro. Nós não estamos aqui para ver, claro, entendemos a sua posição, mas quando nós falamos, nós pensamos sempre no coletivo. Reações individuais são escassas, acontecem, né? Mas a gente pensa em vacinação em coletivo, em coletividade, em benefício grande. A exemplo da vitamina, da vacina monovalente, por exemplo, do HPV, quase não há efeitos colaterais, são falácias. Isso já existe comprovação científica, já existem estudos suficientes. Se aventava no passado, se relacionava a alguma alteração neurológica, não se comprovou. Então, a nível de população, de coletividade, são ínfimos os efeitos colaterais atribuídos à vacina do HPV. Então, a nível de conscientização de população, a gente não se detém nos raros casos de idiosincrasia, efeitos colaterais individuais. Os benefícios são sabidos, superam em muitos riscos. Superam em tudo eventuais riscos. Compreendido. Para a gente concluir, posso fazer uma pergunta delicada? Sem dúvida. Delicada. Nós temos visto muitas denúncias de pacientes de assédio sexual envolvendo médicos. Um caso me chocou particularmente, porque esse médico, cirurgião plástico, é filho de um amigo meu que faleceu há 2 anos atrás. Foi dirigente da Unimed e eu fiquei muito chocado. E agradeci muito a Deus que o pai dele não tivesse vivo mais para ver essa desgraça na vida dele. Vocês têm muita reclamação, muita sinalização de pacientes nesse sentido, doutor Eduardo? Felizmente não temos muitas. Graças a Deus. Felizmente não temos muitas. Só que os casos que temos são para nós, somos muito graves. Muito graves. São graves e nós queremos resolver o quanto antes, esclarecer os fatos. Perfeito. Primeira questão, nós não podemos condenar ninguém de pronto. Todos os casos requerem uma investigação, Concordo. requer esclarecimento dos fatos e tudo que aconteceu. Nós temos que realmente dar direito à ampla defesa. Mas os casos realmente se comprova, se realmente se passa por uma sindicância, um processo ético profissional e eventualmente, felizmente, se caça esses profissionais, nós queremos resolver isso quanto antes. Mas vamos ser sinceros, isso acontece na medicina, isso acontece na advocacia, isso acontece no judiciário, Verdade, concordo. no sistema... Concordo. Na política. Isso é um psicopata que é formado em medicina. Isso que fique muito claro. Vocês não passam a mão por cima. Nós não, de forma alguma, passamos a mão por cima. Perfeito. É isso mesmo, né, doutora? Realmente. É um negócio complicado, nós né? temos participado, inclusive, a semana passada, né, de processos nesse aspecto, mas é como o doutor Eduardo disse, nós temos que ter isenção. Concordo. E sempre afastar, também, Totalmente isento. verificar muito bem os fatos antes de opinar. Existem situações frutos de imaginação, a gente tem visto várias situações, há que se ter comprovação para que depois tenha as consequências. Claro. Né? Todo acusado tem todo o direito de ampla defesa.